Pessoal, boa tarde. Nós estamos gravando esse vídeo hoje com o palestrante Diogo de Moraes, porque no dia da apresentação ele teve alguns probleminhas com a internet e não deu para responder as perguntas, tá? Mas ele se prontificou a gente gravar um novo vídeo para responder as questões enviadas por vocês, tá? Então, nós vamos iniciar aqui as perguntas. A primeira, Diogo, é da Karen, tá? É até uma egressa nossa daqui do curso também de mestrado. Ela pergunta o seguinte: falando em nutrição, creio que seja no momento que você estava falando, né, da apresentação, na hora da nutrição, quais os manejos alimentares que devem ser usados quando o animal não se encontra em sua zona de termoneutralidade? Ótimo. Boa tarde, Mônica. Agradeço mais uma vez pela oportunidade. Infelizmente, nós não podemos concluir no mesmo dia, né, por dificuldades aqui no acesso, mas só agradeço também a participação de todos, e em especial aí da Karen, né, foi minha colega até na graduação e no mestrado. A pergunta dela foi até objeto do meu estudo, onde nós avaliamos algumas estratégias nutricionais para aves em estresse calórico, né, estresse por calor. Algumas alternativas podem ser feitas, e geralmente os produtores que adotam esse caminho, essa estratégia, ele sabe que não são estratégias bem, ah, bem definidas, ou seja, são paliativos, né? Então, o que de fato pode ser feito? Primeiro, tentar adensar os níveis nutricionais da ração. Uma forma de fazer isso é você processando a ração frelada, possibilitando assim que o animal, em cada bocada, consuma uma quantidade maior de alimento, né? Esse alimento também ele vai estar adensado pelo próprio processo físico. A ração peletizada ou extrusada, ela por si só possibilita a alteração dos nutrientes, né? Alguns por gelatinização, enfim. Então, quando você processa a ração, é uma estratégia nutricional. Pode ser feito também, além dessa tentativa, a própria elevação dos níveis nutricionais. Foi muito feito no passado, porém, gera uma grande dificuldade para o animal, né? Então, nós temos que não só aumentar o nível, mas disponibilizar os nutrientes de forma mais acessível para a ave, para os não ruminantes, de modo geral. Uma outra alternativa consiste no uso de sais, também uma estratégia nutricional interessante, né? Bicarbonato de sódio. Pode ser feita também a inclusão de vitamina C. Alguns trabalhos até mostram resultados interessantes, né? A utilização de água a temperaturas baixas também é uma outra estratégia nutricional muito utilizada para os animais em situação de estresse térmico. Então, adensamento nutricional pode ser feito também a redução do nível de proteína. No entanto, para que isso seja possível, é necessário o uso de aminoácido sintético, ou melhor, conceito de proteína ideal também. A inclusão de óleo e redução de carboidrato é uma outra alternativa muito interessante. Mas, enfim, todas elas são pontuais e paliativas. Não resolvem por si só situações de estresse calórico, tanto na avicultura quanto na suinocultura. Ok. Uma outra questão aqui é da Ariane. Você pode dar alguma sugestão barata para melhorar a ambiência aqui em nossa região? Então, nossa região, né? Quente e seca. Perfeito, perfeito. Não só na nossa região, mas todas as regiões que têm uma situação próxima, né? A altas temperaturas, algumas terão outros elementos, como associação de temperatura elevada com umidade alta, outras alta temperatura e baixa umidade. Eu
costumo sugerir para os produtores o seguinte: primeiro, as primeiras avaliações que devem ser feitas, além do próprio histórico bioclimático da região, é necessário também que o produtor comece a planejar a sua atividade de forma prévia e utilizando ao máximo possível os recursos naturais. Uma boa arborização que possibilite uma proteção das granjas, né? Sem dificultar, sem atrapalhar a questão da renovação do ar de forma natural também, ou seja, a questão dos ventos dominantes, o distanciamento adequado entre instalações, são medidas que devem ser feitas antes de se ingressar na atividade, né? São formas, são medidas que o produtor deve ter em mente para tentar reduzir os custos de produção ou mesmo a atividade, evitando, por exemplo, o uso de equipamentos muito caros, né? Como os galpões de pressão negativa, ou mesmo quando o produtor não consegue atingir a temperatura, a ambiência adequada no ambiente, então ele tem que lançar mão de outras alternativas, mais automatizadas, enfim. Então, o primeiro elemento que se deve explorar, respondendo diretamente à pergunta da participante, o produtor deve observar as condições climáticas da região e aproveitar ao máximo as condições naturais, né? Desde a instalação do galpão, né? A orientação solar, a vegetação circunvizinha, a arborização, a dominância de vento. Então, são estratégias que devem ser feitas antes dele iniciar a atividade. Então, Diogo, só para complementar, a gente tem essa questão você falou aí do galpão climatizado, né? Aí pode usar o pad cooling, né? Para poder, eu digo na nossa região que é quente e seca, né? A gente pode usar lá o pad cooling para melhorar a umidade e ao mesmo tempo refrescar, né? Tem aquela alternativa do aspersor no telhado? O que você acha? Eu me referi aqui a um pequeno empreendimento, esqueci de me expressar melhor. A principal estratégia, ela consiste em maximizar os recursos naturais. Agora, se isso não for suficiente, aí existem outros recursos mais tecnificados, onde o produtor tem que lançar mão dos equipamentos, né? Galpões projetados com ventilação lateral é uma estratégia. Ele pode utilizar também a pressão negativa, né? Ventilação tipo túnel. Ele pode utilizar sistemas evaporativos, né? Por painéis. No caso dos produtores brasileiros, eles têm adaptado aquele painel de celulose com tijolo. Então, é uma alternativa muito interessante, que tem resultado também em bons índices de desempenho. A pintura do telhado branco por lá de fora, ela também consiste em uma outra alternativa, porém, isso demanda um alto custo para manutenção, né? Então, vou reforçando aqui, primeiro, o produtor tem que fazer o que é mais barato, o que é mais duradouro. Depois, aí ele vai incrementando. Se essa adequação não surtir efeito, os animais ainda não conseguirem manifestar o seu máximo potencial, aí sim ele adota outras medidas, né? Das mais baratas até as mais caras, vamos assim dizer, né? As mais onerosas. Aí são várias estratégias. Ok? Certo. Agora, uma pergunta aqui. Na silvicultura, né? Até Vielle perguntou, uma ex-orientada minha aqui, como fica a questão da maternidade suína para proporcionar o conforto térmico para matrizes e leitões? E eu vou complementar a pergunta dela. A gente sabe que tem o aquecimento, né, Diogo, dos leitões. Mas em situação de calor, porque dependendo do calor, né,
até em criação de pintinhos, pintinho, leitão, a gente vê que, às vezes, o calor demais também é complicado, né? O que você recomendaria aí? Os extremos são ruins, né? Na maternidade é o grande desafio. A granja de ciclo completo, ela passa um aperto danado, porque é um ambiente de alto risco, como assim dizer. Então, nós temos, por um lado, as matrizes, que demandam temperatura muito baixa, sua zona de termoneutralidade é muito inferior à zona de termoneutralidade dos leitões, né? Então, em um mesmo ambiente, dois extremos. Para as porcas, o que tem sido utilizado são dutos de ar frio, diretamente na região da cabeça do animal. Isso possibilita um melhor conforto térmico à porca e ela consegue também se alimentar bem e ingerir uma boa quantidade de água. Para os leitões, aí temos algumas estratégias. O uso do escamoteador já é bem comum no sistema de produção. Ele pode ser feito por meio de lâmpadas, né, incandescentes, antigamente mais comum. Hoje tem sido mais utilizado lâmpada de infravermelho, de 150, 250 watts. Além das lâmpadas, os aquecedores elétricos, né, podem também ser utilizados equipamentos semelhantes aos de uso na avicultura. São aquecedores a gás ou mesmo a lenha, né? Além desses equipamentos, pode-se utilizar também para os leitões pisos com resistência, são pisos térmicos, né? Então, eles são dispostos nas laterais das celas parideiras, da cela do ambiente de maternidade, e aí os leitões, ao se amamentarem, eles têm o piso mais aquecido, possibilitando assim um maior conforto térmico a eles. Em regiões muito quentes, de fato, o desafio é muito maior para a porca, né, para a matriz. Para os leitões, para chegar a um ponto de uma temperatura acima do que ele necessita, então, algumas medidas devem ser feitas, como, por exemplo, abrir a janela ou baixar a cortina, se a suinocultura for provida com esses equipamentos, né? Possibilitando, assim, uma ventilação mínima para melhorar a ambiência dos animais. Mas, mais uma vez, a melhor forma, ou melhor, o manejo que vai determinar são os próprios animais. Né? Por isso que é importante a visualização, o acompanhamento, sempre observando os aspectos comportamentais dos animais. E essa resposta aí no final que você deu, esse complemento, vai responder mais ou menos aqui o que outras duas pessoas estão perguntando. Eu vou tentar unir a pergunta das duas. Porque a Isabela, ela pergunta assim, quais fatores, apesar que ela pergunta fisiológicos, né, indicam que os frangos de corte na fase inicial passaram frio. E professora Auri pergunta assim, como é que o produtor, eu acho que ela faz uma pergunta bem assim, né, o produtor é aquele que não tem conhecimento, né, como é que ele sabe que a sua ambiência está adequada? Né? Então, todas as duas perguntas relacionadas, né? Ok. Vamos lá. Além de observar o próprio amontoamento dos animais, tem uma figurinha clássica na suinocultura e na avicultura, né? A aglomeração dos animais manifesta boa parte do seu comportamento, né? Mas uma outra questão fisiológica em aves que a gente deve observar, e é muito comum também, é o seguinte: ao amanhecer, o produtor ele consegue inferir com uma certa precisão se os animais passaram frio ou não. Os pintinhos, quando eles se amontoam, nem sempre o produtor ele vai estar lá disponível durante a madrugada, né? Então, durante a madrugada fez muito frio, eles tendem a se amontoar. Primeiro que reduz o desempenho, porque os animais vão reduzir o consumo de ração. Aumenta a disputa por equipamento. Ocorre também, ao amanhecer, alguns pintinhos ficam com aspecto molhado. Mas como é que um pintinho pode manifestar esse aspecto, sendo que ele não transpira? Dá até uma falsa impressão que o animal está transpirando. Na verdade, isso é fruto do amontoamento. Como eles ficam todos uns sobre os outros, então os que ficam mais por baixo, a umidade da cama faz com que
esses animais apresentam a penugem parecendo que está impregnada por um óleo. Parece que eles foram mergulhados em um óleo, né? Então, isso é uma característica muito comum. Um outro comportamento fisiológico dos animais é que na cloaca deles pode ocorrer um emplastamento da excreta. Então, fica uma excretinha bem grudada na cloaca. É um outro indicativo também que o animal passou frio durante a madrugada. Para o produtor ele tem que observar na prática ali, logo ao amanhecer, né? Se ele não tiver como verificar os animais durante a madrugada. Ele pode observar, por exemplo, se em algum local do galpão tem muita concentração de animais logo ao amanhecer, isso também indica que eles estão sentindo frio. Observar também até a altura de ração nos comedouros. Quando alguns comedouros têm uma pouca quantidade de ração, isso pode demonstrar que os animais estão todos ali aglomerados próximo daqueles equipamentos, né? Então, são formas práticas, né, dele conseguir inferir essa ambiência ali em volta dos seus animais. Certo. Tem uma pergunta aqui da Samara, mas eu acho que você já respondeu, né? Quais seriam os principais cuidados com os porcos recém-nascidos em relação ao ambiente? Eles precisam de uma fonte de calor externa? Você já respondeu aí, né? A questão da... Pode falar. Sim, os leitões, eles nascem com a baixa reserva corporal, né? Então, nas primeiras semanas, é um fator determinante também na suinocultura. No caso dos mamíferos, além da temperatura, né, o animal sai de um ambiente uterino com temperatura ali próxima a 38 graus, e aí no ambiente de temperatura, muitas vezes, é abaixo de 30 graus. Isso não é raro, é muito comum, por sinal. É um choque muito grande para os leitões. Então, ele tem que lançar mão de todas as estratégias possíveis para deixar um ambiente mais agradável, mais próximo da temperatura necessária para esses animais, né? Além de ter uma baixa reserva corporal, esses animais têm uma disponibilidade diária, né? Uma relação superfície diária muito grande. Então, eles perdem calor muito rápido também. Então, além do consumo de colostro nas primeiras horas, a manutenção da temperatura próxima à temperatura de termoneutralidade, né, 30, 32 graus, é fundamental na suinocultura, em especial aí nas primeiras semanas. Podemos falar aí até a terceira semana, isso aí deve ser mantido à risca, né? Muita gente negligencia isso. Ocorre o seguinte: o estrago dessa negligência ele vai acontecer no momento de abate dos animais. Muito provavelmente, o animal que passou frio nas primeiras semanas, ele vai demandar de 1 a 3 dias a mais para chegar ao mesmo peso de abate de um animal que teve as suas condições térmicas, né, teve uma ambiência satisfatória nessas primeiras semanas. Então, o impacto ele é longo prazo, ocorre a longo prazo, né? Então, todas as medidas podem e devem ser utilizadas. Além dos equipamentos que nós falamos, as questões relacionadas com o próprio manejo dos animais, né? Disponibilizar os mais fracos para as melhores tetas, fazer a equalização de leitegada. Tem casos que a quantidade de leitões supera o número de tetas das porcas. Se houver mais de uma porca parida em dias próximos, pode ser feita também a equalização, ou seja, divisão de leitões baseado no próprio peso, né? Então, são estratégias que os produtores podem adotar para conseguir um bom desempenho, um bom peso ao desmame. Isso está diretamente com o controle ambiental. Ok. E aqui, só para a gente finalizar, na verdade, não é bem uma na verdade, é uma pergunta, mas ao mesmo tempo, a professora Sinara, a professora de trabalha aqui com ambiência, né? Aqui no Monte, ela está perguntando
Como é que é a compreensão sobre a questão da ambiência dentre seus colegas e os alunos? E ela pergunta se você está trabalhando com alguma pesquisa relativa a essa questão da ambiência. Então, como o pessoal vê, assim, o pessoal vê como importante essa questão da ambiência, seus colegas, alunos? Aqui a nossa região não é tão diferente do norte de Minas, né? Eu estou no noroeste, mas acredito que seja até um pouco mais seco. O Planalto é muito seco, né? Então aqui as temperaturas são altas, e de agora para frente uma baixa umidade também. Mas não só aqui, de modo geral, os produtores, de pequeno a grande, de pequenas criações a grandes granjas, uma boa parte negligencia isso, né? Então não vê isso como necessário ou até encara isso como um custo. Na verdade, o conforto do produtor, eu até tentei expressar isso na apresentação, o conforto do produtor é lucro. E para a criação, o conforto ele deve expressar o máximo potencial aos animais. Então, não se tem dado muita atenção na questão de climatização, em especial por produtores que não têm muito conhecimento sobre a fisiologia dos animais, né? Creio que isso deva mudar, até pela própria exigência do mercado, que busca criações mais voltadas para o bem-estar animal. Então, o bem-estar animal está diretamente relacionado com a ambiência do animal, com a ambiência que o animal está inserido, né? Então, desde da busca por melhores equipamentos, desde a busca por melhores estruturas físicas, a própria manifestação do comportamento animal, ele já remete ao produtor um sinal de alerta, né? Então, o mercado demanda muito isso, né? Tem sido crescente. O Brasil certamente não ficará fora disso, né? Somos um grande produtor e exportador de proteína animal. Então, na avicultura e na sinocultura, isso também não será diferente, né? Nós temos aí vários sistemas de produção, né? Vários tipos de ambiência, utilizando recursos cada vez mais tecnológicos, né? Então, isso demonstra uma grande preocupação por parte de alguns produtores, né? Mas isso não é uma unanimidade, né? Entre todos esses produtores, né? Agora, a dificuldade maior talvez seja para o pequeno produtor, que tem ali um plantel reduzido, ou às vezes não dispõe de muito recurso econômico para estar investindo nas suas instalações, né? Eu acredito que isso deva mudar com o tempo, né? Porque hoje já se tem vários estudos aí demonstrando que as práticas voltadas para o bem-estar animal, elas proporcionam, além de um maior conforto para os animais, elas proporcionam também melhores índices, né, de desempenho dos lotes. Então, isso é um caminho sem volta, né? Essa preocupação, essa busca desse conhecimento, a prática dessa ambiência, o conhecimento da fisiologia dos animais, enfim, todo esse cuidado com o manejo, né, como se diz, com um dos tripés da produção, ela é um caminho sem volta hoje na produção animal. Não se tem mais espaço para amadorismo, né? Então, são condições que o produtor deve ficar cada vez mais atento, porque senão ele está fora. Verdade, Diogo. Essa questão do bem-estar aí realmente é um caminho sem volta, né? E o produtor, muitas vezes, ele não enxerga, né? Ele não enxerga que ele investindo em bem-estar, né? Ele só pensa no custo imediato ali, né? É Ele não verdade. faz aquela projeção, lá no final, igual você citou bem aí o exemplo do suíno, né? Então, lá no final, né, a questão do bem-estar aí vai influenciar, né, na idade do abate do animal, né? Mas isso É, são coisas difíceis de modificar, porque muitas vezes
o produtor faz o que o pai dele fazia, o pai fazia igual o avô, aquela coisa, né? Aí hoje, para chegar na mente do pessoal, é um pouco complicado mesmo. Mas é um trabalho, é o nosso trabalho esse, né, de formar bons profissionais e conscientizar novas gerações. Isso que o mercado precisa, esse é o nosso futuro, é o nosso desafio, né? Isso mesmo. Diogo, então essas foram as perguntas, tá? Eu quero te agradecer demais pela sua disponibilidade, tá? Daqui a pouco vai estar lá disponível, né, no YouTube, as respostas do pessoal, tá? E aguardamos você aí para próximas oportunidades que houverem, ok? Você Tá quer dizer mais ótimo. alguma coisa? Eu quero te agradecer novamente pelo convite, minha eterna orientadora. Uma satisfação imensa estar com vocês, viu? Agradeço também aos demais membros aí do núcleo. Também gostaria de mandar um abraço aos demais colegas que estão aí, foram muito importantes na minha formação. Agradeço mais uma vez e sempre que houver necessidade, estou à disposição, viu? Abraço a todos vocês. Ok, abraço. Até mais, pessoal. Até mais, gente. Obrigado.